Presidente, nobres colegas, eu pedi para fazer o uso da palavra porque, como membro das Forças Armadas, eu fico muito feliz em ver este projeto de lei de permanência da história. Nós devemos conhecer a história do nosso país, conhecer a história da nossa Força Armada. Este ano nós completamos 80 anos da vitória. 80 anos em que o Brasil, por meio de seu símbolo da Força Expedicionária Brasileira, que era uma cobra fumando, e muitos perguntam por que é uma cobra fumando? E a resposta é o seguinte: diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil se posicionar na guerra. Então a cobra fumou e os brasileiros foram para o fronte italiano. 25 mil militares estiveram na Itália e protegeram aqueles cidadãos italianos do nazifascismo. O Brasil finalmente se posicionou após ter sido torpedeado por submarinos alemães na costa brasileira. Navios mercantes foram torpedeados, diversos brasileiros morreram sem serem culpados de nada. Simplesmente morreram. Foi então que o atual presidente à época se posicionou e declarou guerra. Todos os militares que foram para o solo italiano não tinham conhecimento daquele local. Era um local totalmente inóspito. Nós fomos compor a força americana, os aliados. Chegando lá, os equipamentos eram totalmente distintos daqueles que nós utilizávamos aqui no Brasil. Então, os brasileiros demonstraram muita força e conseguiram alcançar os objetivos. Tanto que na Itália, os brasileiros são muito reconhecidos, porque eles defenderam as pessoas que precisavam de ajuda naquele momento. Os brasileiros eram diferentes de qualquer outro exército. Eram totalmente diferentes. Os brasileiros tinham empatia, lutavam com denodo e galhardia, mas tinham empatia. Se outro militar de outro exército inimigo se rendia, eles respeitavam a rendição. E essa que é a glória de uma força armada. Você combate até que o inimigo baixe a sua arma. Quando ele baixa a arma, você o prende e respeita o seu direito à vida. Então, muito me orgulha em nós aqui em Caxias do Sul termos um museu da Força Expedicionária Brasileira. E independentemente da esfera ideológica ou política, nós defendemos a permanência desse museu e cultuamos a história. Aqui, talvez muitos não saibam, mas hoje os pracinhas são muito glorificados. No entanto, outrora, não faz muito tempo, eles eram taxados como loucos. Voltaram da guerra abandonados, com diversos problemas. Imagina você ver alguém ser trucidado ao seu lado, arrancado uma perna, perder a sua cabeça. O seu amigo morreu de forma horrível. Você foi alvejado, você teve uma perna arrancada e eles voltaram para o Brasil. E quando voltaram para o Brasil foram renegados, infelizmente. O governo depois não cuidou desses pracinhas e eles foram taxados como loucos. Muitos acabaram perdendo as suas famílias porque a família não aguentava. Talvez algumas famílias entraram até mesmo na miséria naquele momento. E hoje, graças a Deus, eles são valorizados. Ganharam medalhas, condecorações pelos seus feitos históricos. E o Exército Brasileiro, aqui eu falo como membro, sempre que pode, convida esses pracinhas para irem nos seus quartéis e saudar, aproveitar em vida, porque não adianta depois você dar um prêmio pós-mortem. Nós temos que elogiar em vida, agradecer pelos feitos. E aqui eu tive a grata satisfação de vir aqui na comemoração dos 80 anos do Dia da Vitória, aqui na Câmara de Vereadores, capitaneada pelo vereador Bortola. E eu vi aqui muitas idosas que vieram felizes da vida de estarem relembrando dos seus pais, dos seus avós,
dos seus maridos. Então, parabéns. Esse é um golaço da Prefeitura de Caxias do Sul por manter viva essa história. E assim como o Caleb Garbim falou, nosso vereador, aquele que não conhece a sua história está fadada a repeti-la. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Ramon. Encerrada a